porque o etanol exportado pelo Brasil agora está na mira do governo americano. O presidente Donald Trump anunciou hoje planos para a implementação de novas tarifas recíprocas contra todos os países que impõem impostos sobre importação nos Estados Unidos. E também alertou que países do BRICS, no qual o Brasil faz parte, podem enfrentar tarifas de 100%. A Priscila Yazbek tem os detalhes ao vivo, direto de Nova York, e os impactos aqui no Brasil dessa nova decisão. Com você, Priscila, bem-vinda. Oi, Ju, boa noite a todos que nos acompanham. Como era esperado, Donald Trump, então, anunciou as tarifas recíprocas, que são nada mais do que a tentativa dos Estados Unidos de igualar os impostos sobre importação cobrados pelos Estados Unidos aos impostos sobre importação cobrados por outros países. E ele assinou esse memorando, que ele tem uma força um pouco menor do que um decreto, ele traz linhas gerais, mas ele não tem força de lei, não tem uma aplicação imediata. E nesse memorando ele começa, inclusive, usando como um dos principais exemplos do que Donald Trump considera como essa injustiça tarifária, o caso do etanol brasileiro. E aí ele fala o seguinte, que a tarifa dos Estados Unidos sobre o etanol é de apenas 2,5%. No entanto, o Brasil cobra das exportações do etanol dos Estados Unidos uma tarifa de 18%. Como resultado, os Estados Unidos importaram mais de 200 milhões em etanol do Brasil em 2024, 200 milhões de dólares, e os Estados Unidos exportaram apenas 52 milhões de dólares de etanol para o Brasil. Inclusive, a Raízen, que é uma das nossas principais produtoras de etanol, já tinha se antecipado. Alguns agentes, alguns funcionários da Raízen aqui nos Estados Unidos já tinham antecipado que isso poderia acontecer. As ações da empresa, inclusive, fecharam com uma baixa de 2%. Eu conversei com o Murilo Viana, que é especialista em contas públicas, e ele falou que em 2024 os Estados Unidos foram o segundo principal destino de exportação do etanol brasileiro, só atrás da Coreia do Sul. A Coreia do Sul importou o equivalente a 2 bilhões e 300 milhões de etanol do Brasil, e os Estados Unidos quase 1 bilhão. Em terceiro lugar aparece a Holanda. E ele fez uma análise interessante também, Ju, lembrando do primeiro mandato de Donald Trump, quando ele mirou, por exemplo, a China e colocou várias barreiras para os produtos chineses. O que aconteceu depois foi um rearranjo em que a China, que comprava muito a soja americana, por exemplo, passou a comprar muito a soja brasileira. Então, algo parecido pode acontecer neste momento. Ele lembrou até mesmo que os países europeus agora estão discutindo quem que é a principal ameaça para a sua economia, se seria de fato a China ou se não seria não seriam os Estados Unidos. Eu também conversei com Romero Tavares, que é sócio, líder de tributação internacional da PwC, doutor pela Universidade de Viena, e ele explicou o seguinte, que os Estados Unidos hoje têm uma tarifa média de importação de 2,7%, o Brasil de 12,4%. Então, na visão de Donald Trump, esse tributarista estava explicando, ele considera que os Estados Unidos são uma economia muito aberta e, de fato, ele falou que no cenário internacional os Estados Unidos são um dos países com a economia e o comércio mais aberto. Já os Estados Unidos, já o Brasil, pelo contrário, tem uma economia mais fechada em termos de tributos e tem essa tarifa de importação média muito mais alta. Então, por causa disso, o Brasil acaba sendo um dos principais alvos dessa política de tarifas recíprocas anunciadas por Donald Trump. Ele, inclusive, usou uma frase curiosa, Ju. Ele falou que o Brasil é culpado de todos os crimes que Trump acusa esses países, então o Brasil infelizmente deve sofrer com isso. Só para finalizar, Ju, há uma análise também mais geral de que com essas medidas, o Donald Trump ele acaba com 75 anos de uma ordem de comércio global baseada no comércio multilateral, quando ele passa a trazer as tarifas recíprocas como uma base para essa nova ordem de comércio global imposta pela maior economia do mundo. As primeiras tarifas devem ser impostas a partir do dia 2 de abril e deve haver uma série de negociações e tentativas de concessões de países para evitar essas tarifas. Alguns dos reflexos podem ser sentidos não só aqui nos Estados Unidos, com o aumento da inflação, efeitos colaterais negativos, mas também no comércio global de uma forma geral. Ju, volto com você. É isso, efeito para o mundo todo. Vamos acompanhar para ver exatamente o que vai acontecer. Muito obrigada, Priscila Yazbek. Vamos voltar aqui para o Brasil com o desfecho de uma